Então, como que a gente vai começar esse passo? Primeiro, a gente vai ver um objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa nossa programação, né? É ensinar vocês como é que você desenvolve sistemas de automação, tá bom? Então, aqui vamos compartilhar com você aqui minha tela. Estou compartilhando. E eu tenho aqui alguns softwares, alguns programas para me desenvolver sistemas de automação, tá bom? Então, a gente está falando aqui de um sistema que é a Rockwell. A Rockwell é um dos maiores fabricantes do mundo, tá? Então, onde que geralmente a gente vê bastante PLC na indústria, né? Geralmente a gente vê sempre que tem PLC da Rockwell. Então, é um PLC que é bastante reconhecido, né? É um PLC de programação muito tranquilo de desenvolver. Então, você vai ver que, tipo assim, quando você tem um método, se você tem uma estratégia, você consegue se desenvolver bem nessa programação. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. Seguinte, eu criei aqui, ó, uma estrutura. Como que a gente vai começar? Vai começar assim, ó. Primeiro, sabendo, olha para vocês, eu desenvolvi, vamos abrir aqui, ver se chegou para vocês visualizarem. Isso. Eu criei aqui um processo. Olha só para vocês verem. Aqui é um processo. Geralmente, quando você trabalha com automação industrial, você vai ser requisitado para programar um processo ou uma máquina, né? Então depende muito do seu cliente, aquilo que ele está te pedindo, ou a empresa que você trabalha, ela está fazendo, tá? Então, aqui é um processo muito simples. Eu tenho uma correia transportadora, eu tenho válvulas que entra o material para dentro de silos, eu tenho roscas dosadoras que jogam para uma balança, aí eu consigo fazer uma medição nessa balança, e eu tenho uma válvula, que é, depois que eu faço a dosagem do material, eu abro uma válvula. E essa válvula, ela vai ter também uma correia transportadora, que joga nesse equipamento aqui, que é um elevador de canecas. Nesse caso, quando a gente fala desse tipo de sistema aqui, é muito virado para sistemas de alimentício, né? Então, você pode, aqui, quando eu falo de um transportador como esse aqui, é um elevador de canecas. Então, o material, ele passa aqui, ele cai aqui dentro e ele vai subindo e entra aqui por aqui, ó. Esse motor aqui é responsável por fazer toda essa parte da caneca, pegar o material, subir e distribuir em cima dentro de uma peneira. Nessa peneira aqui eu faço uma separação de material. Eu tiro o material mais grosso, é o material que eu não quero que entre no meu sistema, no meu misturador. Aqui embaixo depois eu tenho um misturador, e aqui depois que eu fico misturando o material ali, eu tenho o quê? Ensacadeiras. Cada uma responsável para fazer a sua empacotamento do seu material. E eu tenho uma TC aqui, que é uma correia transportadora, né, que faz todo esse transporte. Esse é o nosso processo. Então, a gente vai navegar nesse mundo aqui, tá? Então, isso aqui que eu abri para vocês é um sistema supervisório. Então, às vezes, você desenvolve um sistema desse, o operador, ele fica lá no cliente, né? Ele fica numa sala que chama sala de controle, que ele fica operando o processo dele. Então, é lá que ele vai ligar as correias transportadoras, é lá que ele vai mandar abrir e fechar a válvula. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona, tá? Na prática. A gente vai fazer isso aqui junto. Meu compromisso com vocês é que a gente começa e termina, né? A gente termina tudo aquilo que a gente começa. Então, eu tenho aqui também uma balança. Então, esse é o nosso processo, tá bom? Então, para quando a gente tem um processo assim, eu vou para a parte de programação do PLC. Então, antes disso aqui tudo funcionar, aqui mostra que é um processo. Que eu criei e falei, ó, eu quero fazer um processo, eu quero automatizar ele aqui. Antes de fazer isso, eu tenho o quê? Eu tenho o PLC. Quem que é o PLC? O PLC é o responsável por fazer toda a parte de controle do processo. Então, é ele que vai dar o comando para acionar a correia transportadora, para mandar abrir e fechar uma válvula. Então, o PLC ele vai ser
todo o cara que vai ordenar, que vai coordenar e vai gerenciar essas informações para o acionamento, tá bom? Então vamos lá. Então, qual PLC que a gente vai utilizar? Pensando num sistema desse, eu teria duas opções, porque é um sistema, vamos dizer, de médio a grande porte, dependendo da quantidade de variáveis que eu vou criar e quantidade de entradas e saídas digitais, tá bom? E eu vou te mostrar daqui a pouco o que é uma entrada digital e o que é uma saída digital. Pode ficar tranquilo, tá? Então, mas vamos pensar assim, ó, eu tenho um processo desse, eu tenho opções em qual plataforma eu posso desenvolver. Então, eu posso desenvolver tanto no CCW, quanto no RSLogix 5000, que é o software que também programa o Compact Logic, e também o Control Logic, e eu posso programar no Studio, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui ó, o Logic Design, que é também o RSLogix 5000, né? Porém, uma versão apropriada para ele, tá bom? Então, a gente vai desenvolver nosso programa né, de PLC aqui. Primeiro, eu faço meu programa de PLC, no qual eu gerencio meus ativos, meus dispositivos, né? Como equipamentos, como entradas e saídas, né? Como a parte de módulos. E depois disso, eu comunico com o PLC, com a parte de IHM e sistema supervisório, tá bom? Então vamos junto aqui, ó. Então, o primeiro passo para a gente programar o PLC, a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa criar o nosso primeiro programa. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar um programa. Eu vou mandar aqui, ó, criar um programa. É muito simples. Eu vou vir aqui, Logix, e vou colocar qual a CPU que eu vou desenvolver o meu programa. Então, é essa CPU aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Masterclass Rockwell, certo? E vou criar essa variável aqui, ó. Aí aqui, ó, observe que aqui, ó, é um item muito importante, a revisão. Qual que é a revisão desse software que você está trabalhando, tá? No meu caso aqui, eu vou trabalhar com a 29, tá? A 29. Uma outra opção também aqui que eu coloco é o chassi. O que é o chassi? O chassi é o hack do PLC. É esse hack aqui, ó. Então, ele fala quantos slots que ele vai ter, né? Ele pode ter 4, pode ter 7, pode ter 10, 13, 17. Eu vou colocar 7, que é o slot que eu tenho aqui, que eu tenho meu hack, tá? E aqui eu vou colocar qual slot que ele tá. Aonde que a minha CPU tá? Ela tá no meu primeiro slot. Eu vou configurar ela aqui, tá? Aqui é uma parte de proteção. Se eu quero colocar alguma proteção, se eu quero colocar alguma autorização de senha para alguém entrar ou não, por enquanto eu não vou colocar, tá bom? Aí aqui é uma descrição, é um comentário, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, PLC Jornada Masterclass Rockwell. É um comentário. Certo? Coloquei o comentário, vou dar um finish. Aí ele vai criar, né? Ele vai criar uma estrutura de programação onde que eu vou começar a fazer a parte de configuração de drives, de equipamentos, de I/O. Então eu faço tudo isso aqui. Então olha aqui que legal. À esquerda aqui, ó, eu tenho o Control Organizer, que ele tem toda a estrutura que eu posso desenvolver meu programa, tá? E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está com programação do PLC é configurar o hardware. O que é o hardware? É o hack. Então eu vou ali e configuro o hack para ela ter a mesma configuração que está ali, tá bom? Então a gente vai começar criando esse hack aqui juntos, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, nós vamos criar um módulo, tá? Aí, o que é esse módulo? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, deixa eu colocar no painel para vocês visualizarem melhor aqui. Vamos colocar no painel, Léo? Aqui, ó, para eu mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Compartilhar para a gente falar dos módulos.
Não foi não, Léo. A câmera não foi ainda não. Foi, agora foi. Obrigado. Beleza. Estamos aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Cada rack aqui, nesse rack, né, eu tenho cada um deles um slot. Cada slot é um equipamento. Então, vou desligar ele aqui, ó, só para mostrar para vocês essa parte também. Aqui, ó. Quando você fala desses slots aqui, ó, são racks. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Então, ele tem esse slot aqui. Só desencaixar. Olha aqui para vocês verem. Ele tem esse slot aqui, ó. Esse é um cartão. É um cartão. Você consegue melhorar aí para eles? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ah, legal. Então aqui, ó, é um rack, né? É um slot. Desse slot aqui, eu tenho esse cartão aqui. Esse cartão é um módulo de entradas digitais. Então ele vem essa parte de borneiras aqui. E quando eu vou configurar meu hardware, eu configuro ele de acordo com a característica desse cartão aqui. Então, por exemplo, igual esse cartão é o 15, o 1756 e B32, versão B. Então eu consigo vir aqui e adicionar ele na minha lista de cartões de entrada e saída. E ele está onde? Ele está no meu slot 3. Coloca aí. Ele está no meu slot 3. Por quê? Esse é meu slot 0, está no slot 2. Esse é meu slot 0, slot 1, slot 2. Slot 3, 4, esses aqui são reservas. Tá bom? Então você pode também fazer isso aí. Feito isso, é só encaixar aqui, ó. É muito tranquilo de encaixar. E a gente vem e encaixa no nosso rack. Olha aí. Feito isso, aqui eu tenho uma fonte, né? Eu tenho uma fonte que alimenta todo esse rack. Eu venho e dou um power. Ligo ele, normal. Agora ele está startando aí pra gente aí, tá bom? Então, a gente vai configurar o nosso hardware com essas características aqui. Então eu tenho módulo, eu tenho PLC, módulo Ethernet, entrada digital, saída digital, entrada analógica. Ah, Thiago, eu preciso ter todos esses módulos configurados aqui? No ControlLogix, não. Ele tem uma particularidade que se você não tiver mapeado ali, ele não vai dar falha no seu módulo por isso. Então, se você quiser, por exemplo, usar com entradas e saídas somente, você pode usar, tá bom? Então vamos lá. Agora, uma pausa breve na aula para a gente falar sobre a comunidade da automação. Dentro da comunidade da automação, você pode seguir por alguns caminhos, né? Por exemplo, o workshop da automação industrial. Ele foi construído para ter uma base, uma visão de mercado. Então, você entende o que é SLP, sobre os sinais deles, arquitetura de como você pode pensar para desenvolver um projeto na prática. Tem o guia do programador do SLP, que é do básico ao aplicável, né? Então, instruções, analógico, bloco de funções, dados do sistema, a parte de IHM, a parte de sistemas de comunicação com o inversor de frequência, tudo nesse treinamento, tá? Temos também a opção do CLP avançado, para quem quer um nível mais profissional com RS Logix 500 e os 5000, que aí você vai aprender a trabalhar com analógica, aplicações de forma prática. E quando você quiser subir o nível da sua entrega, você pode também fazer o nosso sistema supervisório, tá? É a parte de configuração, desenvolvimento e comunicação com os equipamentos. É aqui que muita gente estava, onde quem domina vira referência. Agora, o diferencial que acelera de verdade é a seção de automação pronta para usar, a máquina virtual, templates, backups de projetos, também inversores de frequência e supervisório. Em vez de você começar do zero, você já parte de um padrão e adapta para o seu cliente, né? Isso facilita muito. E aqui eu mostro para vocês um pouco das aulas que tem dentro do workshop. Aqui é a parte do guia do programador do CLP e aqui do CLP avançado. Aqui nós temos o supervisório também, que é para vocês verem como que estão distribuídos os nossos módulos, né, do nosso curso dentro da nossa comunidade. E se você é iniciante ou também já trabalha na área, esse curso é ideal para você. E caso você tenha interesse, o link está na bio aqui do YouTube ou também na descrição desse vídeo. E agora, a gente vai buscar ali, ó. Então, qual que é o código que eu estou buscando? Primeiro, é o 1756-Ethernet, que é o nosso módulo Ethernet que a gente tem, que a gente está utilizando ali para fazer
toda a parte de comunicação com o equipamento, né? Então, é o primeiro módulo que eu vou estar utilizando aqui, tá? É isso aqui, 1756 EN2T, se eu não me engano. Beleza. Vou criar aqui. Ah, vamos supor, o PLC tá lá, eu não consigo tirar o código ali para mim ver qual que é o código que está cadastrado ali. Não tem problema, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa, quando você não tem acesso ao rack, mas você tem um cabo Ethernet na comunicação acontecendo ali com o seu computador, você consegue fazer rastrear os drives dos equipamentos que estão na sua rede, tá bom? Então, deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Daqui a pouco a gente volta para cá. Quando você fala de comunicar com o equipamento, você comunica utilizando um configurador, um gateway, né? Um gateway que configura essa parte de comunicação. E para nós, ele chama RS Links Classic Gateway. Então, você faz toda essa parte de configuração com qualquer equipamento da Rockwell utilizando esse gateway. Então, você vem aqui, ó, configuração de drives. Aí aqui, ó, quando você vem em configuração de drives, vamos supor, eu estou ali, estou entrando para fazer uma manutenção no sistema. Eu não posso pegar e mexer no rack. Então, eu quero ficar online no PLC. Eu quero ver o que é cada um desses códigos. Eu vou vir aqui, eu vou falar que tipo que é o protocolo que eu estou comunicando, né? Qual que é o meio físico ou um protocolo que eu estou comunicando, ou 232, ou DH+, ou Ethernet Device, ou Ethernet IP Drives. Tem uma diferença aqui, tá? Quando eu falo Ethernet Device, eu estou pegando cada equipamento específico. Eu pego cada equipamento com IP que eu já sei qual que é o IP dele e aponto na rede, tá bom? Quando eu não sei o IP, a única preocupação que eu tenho que ter é que o meu computador esteja na mesma faixa dos meus equipamentos na rede, tá? Então, eu venho aqui, vamos supor isso, eu sei qual que é a faixa de IP da rede. Então, eu venho e coloco Ethernet IP Drives, adiciono, aí ele pede aqui para me dar um nome, eu sempre mantenho o padrão aqui, não tem problema. E aqui, ó, o que ele faz? Ele fala qual que é a placa de rede sua. No meu caso aqui, eu estou usando um conversor USB para a Ethernet. Então, ele pega aqui, ó, Realtek USB GBE. Então, eu venho aqui e seleciono ele e dou um aplicar. Dei um aplicar, dei um OK. Olha aqui, ele aparece aqui, ó, na minha parte de drives. Aqui, ele já está configurado, permitindo fazer toda a leitura dos equipamentos que estão na minha faixa de rede. Então, venho aqui, dou um close, fecho e vou vir aqui, ó, nessa parte, RSU. Quando eu abro essa tela, eu venho aqui, ó, olha aqui, eu tenho uma redezinha, eu tenho uma rede. E essa rede, quando eu expando ela, ele me mostra tudo que eu tenho vinculado aqui nessa rede. Então, olha só para vocês verem. Aqui ele está pegando o IP do MicroLogix, do Micro 820, da IHM, que está aqui, da IHM, do inversor de frequência que está aqui embaixo e também do meu cartão Ethernet que está no meu ControlLogic, tá? E se eu vier então no ControlLogic e expandir, olha aqui para vocês verem, ele mostra todos os cartões que estão configurados no meu rack. Olha só para você que legal. Então, vamos supor que às vezes você não pode ter esse acesso ali. O que você faz? Você vem aqui, botão direito, você seleciona o drive, nesse caso aqui, né? Seleciona o botão direito e vem em Device Propriedades do Device. Aqui, ele mostra para você qual que é a revisão e qual que é o device name, né? Qual que é o nome desse equipamento. Então, voltando lá no Logix, o que a gente verifica? Esse cartão é um 1756 EN2T. Vamos confirmar se é? Então, é um cartão Ethernet. Aqui, ó. É esse cartão aqui, ó. Que é o nosso cartão. 1756 EN2T. Então, tá aqui, ó. 1756 EN2T.
tá bom? Então, dessa forma aqui, você já configura seu cartão internet. Então, eu vou colocar aqui o meu Ethernet, tá? Nesse caso aqui, ele já me fala qual que é o IP que está lá, nesse cartão, que é o quê? 192.168.055. Eu vou manter esse IP. Então, vem cá, 192.168.055. E aonde que ele está localizado? No slot 1? Vamos ver aqui. Ele está localizado aqui, ó, slot 1. Então, olha aqui, ó, quando você vem no Backplane, esse 00 aqui é a posição do cartão dentro do rack. Então, o 00 é a posição 0 que o meu PLC tá. 01 é a posição do meu cartão internet. 02 é a posição do cartão das entradas digitais. 03 saídas digitais e 04 saídas analógicas. Então, eu tenho esses módulos aqui nesse rack, tá? Então, você pode vir aqui, já sabe que é o Ethernet, não tem problema. Você tem change aqui quando você precisar configurar a revisão do seu cartão, né? No meu caso aqui, o meu cartão é a versão 11 mesmo, e eu vou vir em Connect. Vou dar um OK aqui, na verdade. Pronto. Configuramos a primeira parte do nosso hardware, que é a parte Ethernet, a parte de comunicação. Agora, eu vou vir aqui em Backplane novamente e vou adicionar um novo módulo. Agora, vamos lá no RS-Links e ver qual que é o próximo módulo, então. Eu fiz o 0, fiz o 1 e agora vou fazer o 2, que é qual? A 1756IB32. Então, venho aqui agora, coloco 1756-IB32. Tá aqui, ó. Ele é o quê? Ele é um módulo de entradas digitais de 32 pontos, tá bom? Então, é que ele coloca que a tensão dele, né, de 10 volts a 31.2, né, DC. Então, ele faz aqui, fala qual que é a característica dele. Eu vou aqui e vou dar um criar. Aí aqui, ó, eu vou colocar módulo de DI, né, de entradas digitais, módulos de DI, entradas digitais. Só assim tá bom. Vou colocar 32 pontos aqui para a gente saber que ele é de 32 pontos. Ok. Aí aqui, ó, se eu vier no RS-Links Classic e apertar o botão direito aqui, propriedades, olha aqui qual revisão que ele tá. Revisão 3. Então eu venho no meu hardware e coloco que ela tá na revisão 3 já. Então tá ok. E qual slot que ele tá? 2. Então vamos ver aqui, slot 2. Ótimo, excelente. Venho aqui e dou um ok. Beleza? Tá aqui, ó, adicionou meu módulo de entrada digital. Agora eu vou para a próxima. Entrada, na verdade, saídas digitais agora. Então, botão direito. 1756 OB32, que é esse cartão aqui, ó, que é o que tá aqui, ó. Vou fechar aqui. 1756 OB32, um módulo de saída digital. Vou selecionar ele, vou atribuir um nome para ele, módulo digital output, 32 pontos. Beleza? E ele também está onde? No slot 3. Ok, vou criar. Tá ok, tá criado. E agora, eu tenho um módulo aqui que é o OF1756OF4, né, que é um módulo de saída analógica também. Vou criar ele aqui. 1756 OF4. Então, você fala aqui qual que é. Legal. Aí eu vou colocar aqui. Módulo. Ah, ó. Entrada analógica. Esse aqui, se eu não me engano, ele é 4 canais. 4 canais. Beleza. Agora vamos ver qual que é a revisão dele aqui, ó. Botão direito, propriedades, revisão 1, tá? Então vamos lá.
revisão 1 também, slot 4. Ok. Olha aí, pronto. Dessa forma, eu já configurei o meu hardware igualzinho tá aqui na minha bancada, tá? Então, olha só, pessoal, quando você vai trabalhar com a parte de programação, né? Então, uma das primeiras coisas que você faz é configurar o seu hardware de acordo com o projeto que você faz o levantamento, né? Então, é muito importante, né? É muito importante você fazer essa configuração certa e saber fazer ela, né? Então, eu acho que é muito bom você saber essa parte aqui.